Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um encontro nosso, encontro fraterno. Hoje, 198º encontro, e com um tema muito pertinente a esse grupo que nasceu a partir de uma mãe que buscou ajuda sobre o luto. Então, hoje o tema é Indo Além do Luto. E para isso, para que nós sintamos ainda mais à vontade, com o coração aberto, mente aberta, para as reflexões da noite, nós vamos fazer a nossa prece. Nada melhor que conversar com Deus, com Jesus, os amigos espirituais, agradecendo pela noite, agradecendo pelos amigos que aqui estão, pelos irmãos encarnados e encarnados, não é mesmo? Então, eu vou pedir para a Fátima, lá de Cachoeira Paulista, fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, mais uma quinta-feira, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, e pedimos ao nosso Pai Celestial muita luz, muita paz em nossas vidas, muita serenidade. E agradecemos também por todas as coisas boas que sempre acontecem em nossas vidas, as coisas que nos ensinam e nos dão fortalecimento na nossa fé e na nossa vida, enfim, na nossa vida em comum, no nosso dia a dia. Agradecemos também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que está sempre ao nosso lado, nos amparando e nos dando o seu colo de mãe para nós que somos mães. E assim, então, nós pedimos as bênçãos dos nossos amigos espirituais, todo o seu amparo, e pedimos a Jesus que nos receba com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a deusa Samu, já esteve aqui conosco, Taubaté, Caçapava, muita gente a conhece, que ela faz um trabalho extenso, é também psicóloga, não é, deusa? É escritora, com vários livros, o mais recente é Indo Além do Luto, que é a temática da noite. Então, muito prazer, viu, deusa? Agradecemos de antemão da sua presença, por ter acolhido o nosso convite e estar aqui conosco. Então, agora é com você, minha amiga. Boa noite a todos. Quero agradecer pela oportunidade e eu queria conversar, fazer aí uma explanação bem simples, porque eu acho que a ideia não é necessariamente de uma palestra, é muito mais de uma conversa mais intimista sobre essa temática, né? Eu me chamo Deusa Samu, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, sou especializada em luto e atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Eu sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. Ele é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Então, queria começar dizendo para todos nós, lembrando, né, eu acho muito importante, eu sempre repito que é muito, muito importante a gente saber que luto não tem a ver só com morte. Luto tem a ver com perda. Então, é muito importante porque as pessoas, quando a gente fala, quando a gente oferece a proposta de fazer a palestra falando de luto, todo mundo só pensa em morte. E, às vezes, algumas pessoas recusam a palestra porque falam, não, vamos falar de uma coisinha mais tranquila e tudo mais. Então, é um assunto que é necessário a gente conversar, é necessário a gente refletir, porque
perdas nós vivemos todos os dias, vários tipos de perdas. Então, vamos começar com esse conceito, né? O que é luto? Luto é absolutamente tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Perdeu um animal, está em luto. Perdeu um ente querido, está em luto. O filho mudou de cidade, está em luto. Terminou um relacionamento, está em luto. Perdeu o emprego, está em luto. Perdeu um anel, nem era joia, mas foi sua vó que te deu esse anel. Então, esse anel tem um significado para você. Vai ter um luto. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Do ponto de vista teórico, quando você entra no processo de luto, você tem 1 ano para elaborar. Mas é do ponto de vista teórico, porque o luto é seu. E ninguém tem esse poder de dizer para você, parou, chega, acabou, já deu. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Uma outra questão que é também muito significativa para a gente pensar é que eu atendo muita gente em sofrimento, e aí a pessoa fala, ai, eu estou sofrendo muito, mas eu sou espírita. Então, gente, a doutrina espírita é a doutrina considerada o consolador prometido. Então, ela vai nos fornecer instrumentos para que nós não nos desesperemos, mas ela não imuniza você. Então, o que significa isso? São 21 horas e 41 minutos, e aí, se eu não jantei, daqui a pouco eu vou estar com fome. Aí a Rosana fala assim, Deus, aguenta firme aí, que quando terminar aqui, você vai jantar. Com essa informação, passa minha fome? Não, não passa. Mas me ajuda a administrá-la? Sim, porque cada vez que eu sentir aqui, eu vou lembrar que quando eu terminar, vai ter a comida. Então, a doutrina, nesse sentido, é a comida, o alimento, é o instrumento que vai nos ajudar para que a gente possa elaborar o luto. Mas ela não vai imunizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser bastante humano, quando alguma pessoa está em sofrimento porque está vivendo uma perda, e aí a pessoa vai lá e fala, você está assim, mas você é espírita. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lembrar disso. Tem uma frase maravilhosa que é atribuída a Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que diz assim, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, a dor do outro é do outro e é preciso que nós respeitemos. Hoje, aqui, eu vou focar no luto por morte, tá, gente? Mas é importante que a gente lembre que luto tem a ver com perda, tá bom? Hoje eu vou focar só no luto por morte. Mas lembrem-se disso, tá? Eu gosto de repetir, eu gosto de ficar batendo na tecla, porque toda vez que você tem uma perda, você entra no processo de luto. E se você não elabora, eu atendo muita gente que
não elaborou devidamente seus lutos e está doente. Então, é preciso que nós nos ofereçamos espaço para elaborar esse luto. Vou falar dos tipos de luto. Toda vez que você entra numa perda, você vai viver o processo do luto. Então, nós temos o luto antecipado. O que é luto antecipado? É aquele luto que você sofre por algo que não aconteceu ainda. Ah, mas pode ser que aconteça. Pois é, mas não aconteceu. Então, você está sofrendo por antecipação e você pode adoecer com isso. Toda vez que você estiver lidando com alguém que está vivendo luto antecipado, você vai adotar a frase: o que temos para hoje? Eu tinha uma paciente e ela disse para mim: olha, eu tô com síndrome do pânico e o médico falou que eu não tenho nada. E aí eu falei para ela: mas você está assim? Como é que começou isso? Por que você ficou assim? Aí ela disse: é que eu fico pensando na minha mãe morta. E aí, cada vez que eu penso na minha mãe morta, eu passo mal. Aí eu falei para ela: e sua mãe está doente? Ela falou: não, não está. Cadê sua mãe? Está lá em casa. Eu falei: então, vai na sua casa, abraça sua mãe, beija sua mãe, agradece sua mãe e para de matar sua mãe antes da hora. Porque se você ficar alimentando essa ideia, de repente você morre primeiro, né? Então, o que temos para hoje? Você foi fazer um exame e aí o médico pediu biópsia e aí você já está se vendo morta, já está vendo todo mundo no seu enterro. Então, assim, o que temos para hoje? Neste momento, temos o exame, temos a biópsia e vamos fazer vivendo um dia de cada vez. Luto antecipado, então, toda vez que você se pegar vivendo luto antecipado, ou estiver lidando com alguém que está em luto antecipado, a frase é: o que temos para hoje? O luto antecipatório, apesar do nome ser parecido, o luto antecipado ele tem uma conotação negativa. O luto antecipatório, ele tem uma conotação positiva. É quando você conversa com alguém sobre o que você quer que aconteça com seu corpo caso você venha a desencarnar. Então, você vai combinar se você quer velório, se você não quer velório, se você quer música, se você quer flor, se você quer que creme o seu corpo, se você quer que enterre o corpo com a camiseta do seu time, se você tem algum documento pendente, você quer que alguém resolva para você, se você está no hospital e aí você quer ver seu cachorro, seu gato, seu animal de estimação, se você quer que alguém não vá no seu velório, se você quer que alguém vá no seu velório, todas essas combinações. Eu trabalho com pessoas desencarnando e geralmente, depois que acontece, a gente vai perguntar para a família e a família nunca sabe, porque nunca se conversou sobre isso, né? Então, o luto antecipatório é você combinando o que você quer que seja feito, como é que você quer, e isso deveria ser conversado, porque é uma das questões que a gente tem que lidar no momento que acontece. Geralmente a gente pergunta: vai cremar? E aí a família fala: a gente nunca falou sobre isso, ele nunca falou, vai doar órgão, não vai? Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa. Luto
antecipatório tem conotação positiva, tá bom? Geralmente, quando a gente quer falar, as pessoas batem na madeira, ai, não quero falar sobre isso, não sei o quê, mas é importante, porque sempre dá umas encrenquinhas quando acontece, né? Luto negado. Luto negado é quando você quer ser forte, sabe? Aquela pessoa que foi criada para ser forte, então não é qualquer coisa que vai me derrubar, e aí você está lá sofrendo, mas você fica se fazendo de forte. Então é muito importante você lembrar que você não é forte, que você não é fraca, você é uma pessoa. Toda pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais frágil. Então, quando você está no luto negado, você precisa viver a sua verdade do dia. Fulano, como é que você está hoje? Hoje não estou bem. Hoje eu só chorei. Hoje eu estou mal. Hoje eu estou me sentindo culpada, porque culpa, gente. Mesmo quando você fez absolutamente tudo, vai pintar umas culpinhas. A gente fica pensando, e se eu não tivesse ido naquele médico? E se eu tivesse levado em outro lugar? E se eu não tivesse levado naquele hospital? E se eu não tivesse esperado de tarde, se eu já tivesse ido de manhã? Mesmo quando você fez absolutamente tudo, vai pintar uma culpinha. E aí é a hora de você lembrar que culpa tem a ver com projeto. Se você está sentindo culpa por qualquer coisa, você vai ter que se perguntar: eu projetei este resultado? Não. Então você não tem culpa de nada. Beleza? Muito bom. O luto negado, em médio e longo prazo, vai se tornar doença. Uma das doenças mais frequentes quando a pessoa vive luto negado é a síndrome do intestino irritável, que é uma diarreia sem sinais clínicos que justifiquem, né? Próxima vez que vocês tiverem diarreia, lembra de mim, combinado? Olha só, o que é diarreia? Do ponto de vista da metafísica da saúde, você não é um corpo, você é uma pessoa, um espírito, uma alma em um corpo. O seu corpo é a vitrine da sua alma. Tudo que está acontecendo no seu corpo é resultado do que você está processando na sua mente. Então, é muito importante que a gente entenda isso. A diarreia, ela é, do ponto de vista da metafísica da saúde, é desapego súbito sem elaborar. Então, você está lá em sofrimento, aí alguém encontra você e fala, e aí, como é que você está? Aí você fala, estou bem, nossa, estou ótima. Mentira, não está. Então, você vai ter que fazer cocô mole. Entendeu? Porque como você não está colocando isso para fora, você vai precisar digerir. É muito importante que a gente lembre disso. Toda vez que a gente tiver diarreia, a gente precisa se perguntar. Aquele casamento que a gente foi, só a gente teve diarreia. Então, se fosse uma comida estragada, todo mundo que foi no casamento teria. Como é que você foi naquele casamento? O que estava passando na sua cabeça? Você estava a fim de ir? Você foi por obrigação? Você se desrespeitou? Então, provavelmente, você vai fazer diarreia. É preciso que a gente entenda que emoção se torna molécula. Molécula se torna frequência. Frequência gera biofótons, que é aquela luzinha que aparece na nossa ressonância magnética. Toda célula tem uma luzinha. Vai gerar esse biofóton. Os biofótons reunidos vão gerar um campo chamado de campo de coerência.
de saúde ou de doença, tá bom? Então, se você ficar processando lá de um jeito que você está negando, uma das possibilidades é você fazer diarreia. Luto negado. Qual que é a sua verdade do dia, tá bom? Então, para cada tipo de luto, a gente adota uma frase. Luto antecipatório, não tem frase. Luto antecipatório tem conotação positiva, é você falando sobre o que você quer que aconteça, o que você quer que seja feito. Luto negado, a frase é, luto antecipado, a frase é, o que temos para hoje? Tá? O que temos para hoje? Qual que é a sua verdade do dia? Luto negado, qual a sua verdade do dia? Luto antecipado, o que temos para hoje, tá bom? Luto prolongado. O que é luto prolongado? É todo luto que, por alguma razão, você teve que pular etapas. Por exemplo, o velório é uma etapa muito importante para a elaboração do luto. Por quê? Porque é no velório que acontece a concretização do fenômeno. Na hora que você estiver lá elaborando, quando vier aquele pensamento, meu Deus, mas como que pode? Ele estava aqui, meu Deus! Aí você vai lembrar do corpo lá, no velório, e essa lembrança vai ajudar você a elaborar. Você vai pensar, você vai lembrar e você vai constatar o que ocorreu. Na época da Covid, por exemplo, que não podia fazer velório, atendi muita gente vivendo luto prolongado. A pessoa que, por alguma razão, precisou pular etapas, ela pode desenvolver paranoia. Por exemplo, ela vai pensar assim, gente, eu não vi o corpo do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Então, quem que garante que era o corpo dele que estava ali? Se eu não vi e se ninguém garante, então eu vou lá para a porta do hospital e vou ficar esperando, porque a qualquer hora ele pode sair. A pessoa pode personificar as cinzas, né? Atendi uma paciente que ela guardou as cinzas e aí ela chamava a caixinha do nome do filho, ela falava que ia pôr ele para tomar sol, ela tinha se desfeito de todas as coisas. Então, se você perdeu um ente querido, não se desfaça de todas as coisas de maneira imediata. Dê um tempo. Espere o seu coração dizer o momento, porque você vai sentir no momento certo. E mesmo quando for o momento certo, não doe tudo. Guarde aquela camiseta que você entende que é uma boa lembrança. Guarde, sei lá, guarde algo para que você tenha algum símbolo que evoque para você a presença do seu ente querido. As fotografias, tem gente que guarda as fotos, deixa a foto lá, converse com a foto do seu ente querido. É muito importante. Diga para ele, olha, aqui está muito difícil sem você, imagino que para você também não está fácil, vamos combinar uma coisa? Não quero criar problemas para você, mas na hora que você puder, me dá um sinal, vem no meu sonho, não tem nenhum problema fazer isso, tá, gente? É maravilhoso. Então, o luto prolongado é esse tipo de luto. O luto não reconhecido é aquele luto que você não dá espaço para a pessoa elaborar. Por exemplo,
aquela sua amiga que teve um aborto espontâneo, e aí você vai lá e fala, não fica assim, você tem outros, né? Mas ela vai precisar elaborar aquele, entendeu? Ah, não fica assim porque você é jovem, já já você engravida de novo. Ela precisa elaborar aquele. Se você encontrar alguém que está vivendo o processo de luto e você ficar sem saber o que falar e ficar falando coisa nada a ver, quem está com o problema é você, entendeu? É você que precisa lidar melhor com a questão. Seja forte, pelo amor de Deus, não fale isso. Você não é forte, você não é fraco, você é uma pessoa, entendeu? Então, a frase que eu cunhei no meu trabalho e que eu considero milagrosa, eu vou contar para vocês, depois vocês vão fazer um pix para mim. Mentira! Olha, a frase que eu adotei é: estou aqui. Tá bom, gente? Quem está em sofrimento precisa de parceria. Parceria incondicional, tá bom? Então, fulano, estou aqui. Ah, faleceu a mãe do meu amigo, e aí eu vou lá, eu não sei o que dizer para ele, não precisa dizer nada, porque se você foi e ele viu você lá, tá ótimo, tá bom? Mas se você quer dizer alguma coisa, então vai lá perto dele e fala, fulano, estou aqui. Pronto, entende? Então, essa ansiedade sua de ter a frase certa, de saber o que dizer, é sua. Entendeu? Então, é você que precisa de ajuda, tá bom? Luto não reconhecido, a pessoa que perdeu um ente querido idoso. E aí você vai lá e fala assim, mas a pessoa já estava de idade, entendeu? Não oferece espaço. Espírito não tem idade. A gente está vivendo luto pela perda da presença física de um ente querido que você ama e que você vai ter, teoricamente, um ano para elaborar. Teoricamente, tá? Porque o luto é seu. E olha só, cuidado com as falas do tipo, não fica assim. Até quando você vai ficar assim só por causa de um cachorro? Você já teve um cachorro? Você já teve um animal de estimação? Você sabe quão significativo é o vínculo que a gente pode desenvolver com o animal? Você sabia que o animal é um princípio inteligente que vai evoluir e que você está construindo um vínculo com ele para sempre? Pois é. Então, se você não sabe disso, fique quieto, fique na sua, entendeu? Porque é preciso respeitar a dor do outro. Não é necessário que você tenha que passar por algum tipo de perda significativa para você aprender a respeitar o outro. Lembra disso. As crianças. A criança, ela lida bem com tudo, desde que você não minta, tá bom? Então, é muito importante a gente lembrar disso. Não minta. Ninguém vira estrelinha, tá? Então, a criança de 0 a 10 anos, o pensamento dela é concreto. É pau e pedra é pedra. Então, ela vai acreditar que a pessoa virou estrela e ela vai querer saber, vai querer olhar para o céu, vai querer
que você localize quem é o pai dela, quem é o vô dela, entendeu? Então, ninguém vira estrela. Se você não sabe como falar, procure alguém que faça. Por quê? Porque se você falar esse tipo de coisa, você vai afastar essa criança de você. Sabe por quê? Porque ela não vai ficar criança para sempre. Aí, a partir dos 11, quando ela começar a desenvolver o raciocínio lógico, ela vai falar assim, nossa, velho, minha mãe nada a ver, tá ligado? E minha avó, entendeu? É isso que eles falam. Então, o vovô não foi viajar, pelo amor de Deus, gente. Se coloca no lugar da criança. O vô ama ela, aí o vô foi viajar, não convidou ela e não vai voltar? Gente, pelo amor de Deus, não é? Então, não faz sentido. Se você não sabe, procura alguém que faça isso, tá bom? É preciso falar a verdade. Qual verdade? A sua, tá bom? A sua. Você não vai falar de algo que você que não é o que você acredita. Então, você vai falar a sua. Deus, eu não acredito em nada. Eu acho que a gente morre e acaba. Então, você vai dizer isso. Entendeu? A verdade. Por quê? Porque como ele vai crescer, vai desenvolver raciocínio lógico, se você não oferecer algo que vá ao encontro da lógica dele, ele, no tempo dele, vai buscar respostas. Tá bom? Não minta. Vovô não foi viajar, ninguém vira estrelinha, e cuidado com algumas falas que traumatizam. Eu estava atendendo o Pedro, 6 anos. O vô dele faleceu, e ele estava muito bravo. E eu perguntei para ele, Pedro, por que você está tão bravo? Ele falou assim, eu estou com raiva, a partir de agora eu vou ser muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei para ele, por quê? Ele falou assim, porque esse papai do céu aí levou meu vô, e a minha avó falou que o papai do céu leva as pessoas boas. Entenderam? Olha o raciocínio que ele fez. Então, se o papai do céu leva só as pessoas boas, agora você é muito mal. Entendeu? Então, gente, cuidado. A criança não é bobinha, tonta. Não é para ficar conversando e fazendo mímica na frente da criança. Não, 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 não. Não, gente, não. Porque a gente está desrespeitando o ser que está ali. Ele não vai ser criança para sempre. A percepção é ferramenta do espírito. Então, ele pode não estar entendendo o que você está falando verbalmente, cognitivamente, mas a percepção é ferramenta do espírito. Então, ele está captando que tem alguma coisa errada no ar, entendeu? Então, respeito pela criança. Se você não souber como fazer, chama alguém que faça. Que mais? Visões de leito de morte. Geralmente, a pessoa que está próxima da morte, ela sabe. Não é um saber consciente, né? Não é que ela acorde e fala, hoje por volta das 15h30. Não, não. Mas ela sabe. E ela pode ter visões de leito de morte. Então, pessoas que antecederam ela na passagem vai aparecer e ela vai comentar, né? Então, eu fui atender uma paciente e ela estava na UTI e estava só eu e ela. E aí eu falei para ela, eu entrei, aí ela falou assim, que bom que você chegou e trouxe o Paulo. Mas eu estava sozinha, né? Então, quando eu terminei o atendimento, eu perguntei para a filha dela, escuta, quem é Paulo? Aí ela disse assim, é meu
padrasto, mas ele já faleceu tem 8 anos. Ou seja, logo 2 ou 3 dias depois, aquela moça partiu. Então, geralmente, quando tem visões de leito de morte, olha, gente, isso não tem a ver com religião, tá? Visões de leito de morte é um fenômeno que já é estudado por grandes cientistas deste campo da tanatologia. Eu faço parte de um colegiado de grandes cientistas que estudam experiências de quase-morte, tanatologia, então isso independente de religião, tá bom? Então, eu sou espírita e eu acrescento algumas coisas dentro da visão científica. Graças a Deus que eu sou espírita e tenho esse entendimento, então eu acrescento. Mas tudo que eu estou colocando aqui está sob o escrutínio científico, tá bom? Visões de leito de morte, a pessoa que está próxima de falecer, ela sabe, ela percebe e ela vai dar pistas, tá bom? E quando você está na elaboração do luto, antigamente a gente chamava de fases. Agora a gente não usa mais esse termo. Por quê? Porque as pessoas entendiam que fase era alguma coisa sequencial e alguma coisa estanque. Tipo assim, eu agora estou na fase tal, semana que vem. Não, gente, não é isso. Então, a gente não usa mais a palavra fase. A gente fala de sentimentos que vão eclodir. Então, sentimentos de revolta. Revolta não significa que você vai sair pelas ruas gritando. Não, não, não. Revolta é aquele questionamento que você vai fazer. Tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, por que isso foi acontecer comigo? Por que foi meu filho? Por que não foi algum político que está fazendo coisa errada? Por que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Eu ouço muito isso, tá? Então, esses questionamentos, por que agora? Meu filho estava terminando a faculdade, por que agora? Por que desse jeito? É isso. Isso é revolta. Se você está nesse momento de revolta, você precisa falar, você precisa fazer desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar uma almofada, um travesseiro, esmurrar, xingar, gritar. E por que uma almofada ou um travesseiro? Para você não se machucar e nem machucar ninguém, tá bom? Você precisa pôr para fora. Você precisa respirar profundamente e soltar o ar gritando. Você vai fazer mais ou menos assim, ó. Por que isso, gente? Porque essa energia que a gente está mandando para dentro, ela vai para o nosso timo. E a gente vai sentir angústia, aquela coisa que dói no peito. É quando o nosso timo está encolhido, tá bom? Então, se você está angustiada, se você está revoltada, você está sentindo culpa, você vai respirar fundo e soltar, gritando. Essa energia, ela precisa sair, porque senão você vai adoecer, tá bom? Quem está enlutado não está doente, tá bom? Então, eu atendo um monte de gente que fala assim, ai, minha mãe não para de chorar, então eu vou levar ela no psiquiatra. Ela não está com nenhuma doença psiquiátrica. Ela está enlutada, ela precisa elaborar o luto dela. Chorar é uma das possibilidades de você extravasar o seu luto, externalizar o peso que você está sentindo, a dor que você está sentindo. Então, pode chorar. Ninguém morre porque está enlutado. Precisa.
Ai, Deus, mas eu queria dar um remedinho para minha mãe. Então, dê uma homeopatia. Atualmente, nós temos os frequenciais quânticos, que fazem um efeito maravilhoso. Por que faz um efeito maravilhoso? Porque vai atuar no seu campo. Como você não é corpo, você é a fórmula de Einstein. E igual a mc ao quadrado, entendeu? Então, o floral quântico, frequencial quântico, ele vai agir no seu campo. Não vai ter efeito colateral, não vai ter nenhum tipo de contraindicação e você não vai ficar dependente, tá bom? Depressão no luto é uma depressão episódica, é uma depressão reativa. A pessoa vai ficar apática, a pessoa vai ficar anedônica. Anedonia é ausência de prazer. É totalmente normal, gente. É totalmente esperado, tá bom? Então, não é para ficar forçando a pessoa. Ai, vamos não sei aonde, vamos tomar sorvete, vamos não sei o quê, vamos ver um filme, vamos se distrair. Ela precisa viver o luto. Ela precisa falar disso, ela precisa chorar, ela precisa pôr para fora. Combinado? Que mais? Deixa eu ver. Falei do luto prolongado, falei da criança, falei que não é doença. Eu acho que basicamente é isso. Se você quiser, Rosana, a gente dá uns minutinhos aí para alguém, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Tá. Ô, Deusa, você falou aqui dos florais, né? Sim. No caso, quem que pode receitar? É o terapeuta? Olha, o floral quântico, frequencial quântico, que é produzido pela Physioquantic, não precisa ser necessariamente alguém que vai ministrar, porque não é um remédio, tá? É um frequencial. Então, você vai comprar, você vai ler lá no catálogo o mais adequado. O que eu mais indico para as pessoas que estão vivendo luto é o... Espera aí que eu vou já ver aqui o nome que eu esqueci agora. E pode comprar em qualquer farmácia homeopática ou na Não, internet? não, porque não é homeopático, Floral. frequencial quântico. Se você jogar na internet, Physioquantic, aí vai aparecer. Ah, tá. Espera aí que eu estou procurando aqui. Eu vou falar o que eu mais uso, mas aí na hora que você vê o catálogo lá, você já vai identificar qual que é mais adequado para o que você está passando, entende? Estou só procurando. Veja se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer pergunta? Oi, Vandiné, pode falar, meu bem. Abre o microfone. O que eu mais uso é o Traumavit. É T mudo. Traumavit. É T mudo. É. Vit. Tá. Traumavit. É Traumavit. Tá. É. Tá, okay. E o outro é Calmalis. Como? Calmalis, com 2 L's. O próprio nome já dá muita pista para a gente, né? Tá um é bom? de trauma, outro é de calma. E olha, eu vou passar para você, Rosana, o contato da Physioquantic, porque aí você pode mandar mensagem e perguntar, né? Onde que encontra na região de vocês, né? A hora que a gente for também subir, né, essa live no YouTube, a gente escreve lá na descrição. Sim, eu vou achar. Podemos fazer isso já também. Vou te mandar. Tá ótimo. Physioquantic. Já te mandei aí, tá? Tá ótimo. A Vandinéia, então, vai fazer a pergunta. Vai lá, Vandinéia. Deusa, grata, viu? Muito bom. Amei os seus ensinamentos. Muito bom.
eu quero saber, eu passei por duas experiências, tanto do meu pai quanto do meu tio, que eles estavam doentes há muito, assim, algum tempo, eles foram perdendo, assim, Sim, as funções ao longo do tempo, ao ponto de, assim, já não saber o tempo que está, se é dia e noite, foram sim, perdendo aos pouquinhos, né? sim, E aí sobrecarregou muito as respectivas esposas. sim, E aí chega um ponto, assim, que do meu tio, principalmente, ele estava, assim, sofrendo muito, muito, a ponto, assim, dos filhos, tipo assim, quase orando para que ele fosse, porque sim, estavam fisicamente sofrendo. sim. Aí eu quero saber, assim, num velório, por exemplo, o que a senhora acha do que quando a pessoa fala assim, ah, foi um descanso, porque ele estava sofrendo. Nessa hora, Sim, você falou assim, eu estou aqui. Mas nessa hora que você vê assim, que foi um alívio para a família, que aquela pessoa conseguiu desprender do corpo, porque não é tão simples desprender do corpo, né? Às vezes não é uhum. tão simples. Qual a orientação, assim, para a gente falar para esses parentes A mesma, a mesma, entendeu? Ele não descansou porque ele não estava cansado. E a nossa impressão, ela é sempre relacionada ao que está acontecendo com o corpo, entende? Então, a frase continua a mesma. Fulano, estou aqui. Entende? A gente não tem que ter uma resposta, a gente fica querendo ter uma resposta, uma colocação, que de alguma maneira vai resolver, vai dar um fechamento para aquilo. Não tem essa resposta. Entende? Tem a sua presença e o seu acolhimento. E está tudo certo. Tá bom? Tá bom, muito bom. Mais alguém? A Olivia levantou a mão. Tem que abrir o microfone, isso. Deusa, é, Oi, fala um pouquinho sobre as pessoas que vivem o luto de pessoas vivas, tá bom. Gente, a por favor. Olivia é a melhor advogada do mundo, tá? Obrigada. É uma linda. É, olha só, o que é luto? Luto tem a ver com perda, né? Então, se você tem, por exemplo, uma mãe, um pai que está com Alzheimer, você fica com a sensação de que a pessoa não está mais ali, né? E aí você vive com a pessoa, você convive, mas o tempo todo você está vivendo a perda da pessoa como ela era, né? Da pessoa ativa, da pessoa interagindo. Então, é muito importante para nós espíritas entendermos que a pessoa, ela está ali, ela não está consciente em vigília como a gente acha ou gostaria, mas ela é um espírito, então ela está ali e ela registra. Ela não está consciente completamente, mas ela está registrando as impressões. Então, eu tenho uma paciente que o pai dela está com Alzheimer, estágio bem avançado, e ela, eu fui fazer uma visita e ela disse para mim, olha, presta atenção para você ver. Quando eu estou aqui cuidando dele, ele fica calminho, bonitinho. O meu irmão chegou, tocou a campainha, ele já fica agitado, ele já fica nervoso. Então, a gente está vivendo o luto da pessoa como ela era, com aquele mesmo nível de interação, mas ela não desencarnou, ela está ali. E também quem está em coma, né, gente? Quem está em coma, eu não sei se vocês assistiram um filme que chama O Filho da Noiva. É muito interessante. É um filme argentino que
conta a história de uma mãe, né, que teve Alzheimer, e o filho cuida até o fim. É bem interessante. O filho da noite. E quando a pessoa está com Alzheimer, a gente fica com a sensação. Tem gente que fala assim, mas a pessoa não está vendo, não está percebendo. Ela não está, mas ela está sentindo. Ela está captando. E quando está em coma, também. O corpo está em coma. O espírito não entra em coma. Então, eu converso com os meus pacientes comatosos como se eles estivessem ali. Eu falo a data, o que está acontecendo no mundo, eu falo as coisas positivas, lógico, né? Não vou falar coisa ruim. Mas eu converso normal, tá bom? Mais alguém? Muito obrigada, hein? Obrigada a você. Mais alguém? Eu vou aproveitar, tá, Deusa? Deusa, cada um tem o seu tempo de luto, né? Como você bem disse. Sim. E quando a própria pessoa, tá, ela percebe que ela já está no momento assim, que ela mesma não está aguentando mais ficar naquele luto, porque está esticando demais na cabeça dela. Mas ela, ao mesmo tempo, não consegue sair daquele, digamos assim, costumou, daquele nova maneira de viver. Sim, Ou seja, é necessário fazer uma psicoterapia, tá bom? E olha só, psicoterapia é igual médico, gente. Você vai no médico, não dá certo, e aí você não tem que desistir, você tem que buscar. Se você é espírita, é importante que você busque um psicoterapeuta que tenha essa compreensão, porque senão não vai amarrar as pontas, entendeu? Vai chegar um momento que não vai amarrar as pontas. Então, a pessoa precisa buscar psicoterapia. Sabe por quê, Rosana? Porque, às vezes, a pessoa, dependendo do quadro, ela vai ter ganhos secundários, prolongando o luto. Ela vai ter ganhos secundários. É igual algumas pessoas que desenvolvem depressão, e aí elas não querem sair. Por quê? Porque elas precisam de uma atenção que elas entendem que só vão receber se elas estiverem doentes, entende? E aí, para ela entender esse processo, somente uma boa psicoterapia. Isso seria o vitimismo? Sim. Gente, é muito isso mesmo. Guilherme? Boa noite, Deusa. Boa noite. É muito bom quando você fala da experiência de viver o luto, e é necessário, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, a médica que faz tratamentos paliativos, Sim, ela tem uma frase que é interessante, que ela diz que o luto é um caos que se reorganiza, né? A importância de viver essa experiência, né? Como se disse, muitas vezes a gente está querendo consolar de tal forma, mas o maior consolo, como se disse, né? Eu estou aqui. Sim. Né? Sim. Então, só para deixar esse comentário, uma obra que ela tem, esqueci o nome do livro agora, mas gosto muito dessa frase. Sim, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Exatamente. Deusa, o teu livro, Indo Além do Luto, retrata tudo isso que você falou aqui hoje para a gente? Tudo isso e muito mais, porque lá eu tenho um capítulo que é onde eu respondo as questões que o pessoal manda no Instagram, né? Então, tem perguntas, tem questões, assim, bem específicas, né? Interessante, porque pode ser pergunta de alguém aqui que esteja, né, e não está querendo colocar. Acho importante. Gente, nós temos alguns minutinhos ainda. Alguém mais? E onde a gente consegue esse livro, Deusa? Na Amazon? Me manda o endereço e a gente manda pelo correio. Ok. Alguém mais, gente? Vamos aproveitar. Deusa, eu vou perguntar. O pessoal não pergunta,
Você já é uma profissional da área há muito tempo, especialista, né, sobre a morte, sobre o morrer, espírita também, não é? Qual foi a maior dificuldade que você já observou em relação aos seus pacientes, ou em relação aos estudos que você já fez? Olha, todo mundo tem medo da morte. Todo mundo. Na verdade, não é da morte. A gente tem medo do novo, do desconhecido. Entende? A gente tem medo de perder o controle. Então, o pavor da gente é justamente de não saber o que vai encontrar, de não saber. Então, essa sensação de não ter um GPS gera na pessoa essa aflição, né, do desfecho. E a gente vai se surpreender, sempre, né? Então, eu faço DAV com os pacientes. O que é DAV? São diretivas antecipadas de vontade. Então, eu vou conversar com o paciente, geralmente ele está na área de cuidados paliativos, então ele já sabe que o prognóstico, porque o médico já falou, atualmente a gente não esconde mais. É claro que tem médico que fala de qualquer jeito, né? É bom que a gente lembre que os médicos são pessoas, né? Então, eles, infelizmente, na faculdade, só recentemente é que tem uma matéria optativa que fala de espiritualidade. Espiritualidade, gente, não tem a ver com religião necessariamente. Espiritualidade tem a ver com aquilo que você usa para transcender, né? Então, nós aplicamos métodos, por exemplo, uma técnica chamada RIME, que são relaxamentos com imagens mentais e espiritualidade. Então, quando o paciente está com muita dor, a gente aplica a técnica para que ele mude o foco, tira o foco da dor e vai para o foco, né, da transcendência. Então, quando eu vou fazer DAV, eu vou conversar com o paciente, se ele tem algum segredo que ele precisa compartilhar, quando a pessoa é filho único, a pessoa não quer deixar o pai, não quer deixar a mãe, quando é um casal muito idoso, aí ele fica com medo de ir, porque o outro vai ficar, não vai ter quem cuide. Então, tem muito isso, né? E aí, segredo que a pessoa precisa contar, e às vezes, quando ela conta, logo em seguida ela vai embora. Recentemente, eu fiz de um cachorrinho, né? Que a paciente falou que o cachorrinho estava muito mal e ele não partia. E aí eu falei para ela, põe o celular em viva voz, que eu vou conversar com o cachorrinho. E aí eu expliquei para o cachorrinho que ele podia ir, que a fulana ia ficar bem, que ela tinha amigos, que as pessoas iriam cuidar dela, que ele estava liberado e que ela era muito grata por tudo por todo o tempo que ele ficou, por toda a parceria. E logo no dia seguinte o cachorrinho partiu, né? Então, pessoas que ficam em coma porque sente culpa, e aí tem alguém que está em outro estado, e aí a pessoa queria falar, não pôde falar. Então, tem essas questões, né? Eu atendi 2 casos que eu acho interessante contar, né? De uma menininha de 5 anos, que a minha colega me chamou e falou assim, Deusa, que coisa louca, né? Ela falou, eu estava na UTI com a menininha e eu só pensei, eu não falei, eu só pensei, nossa, que mais que eu poderia fazer por essa menina? E aí ela disse que a menininha empurrou a mão dela e falou assim,
tia, não precisa fazer nada. Aqui está cheio de anjos. E eu não fui ainda com eles porque eu estou preocupada com minha mãe. Olha que coisa, né? Então, a gente aprende que a gente vem, a gente vai ficar por um tempo e a gente vai ter que ir, não é? Então, se a gente tivesse isso em mente, né, que é um combinado, que é uma parceria, e que não vai ser para sempre, né? Que a gente vai se despedir por um tempo e depois a gente vai se reencontrar, né? Então, é muito difícil. A gente sabendo já é muito difícil, mas eu achei muito bacana isso, porque essa minha amiga, ela é médica, ela trabalha na UTI neonatal e ela não tem religião, entendeu? Então, toda vez que acontece algo desse tipo, ela me chama e compartilha comigo. Um paciente que eu atendi, que ele disse para mim, Deusa, eu estou aqui preocupado porque você é tão boa, tão legal, e você não vai para o reino, porque ele era testemunho de Jeová, entendeu? E ele entendia que ele ia partir e ia para o reino. Mas eu era legal e eu não iria, né? Então, ele estava muito preocupado. Toda hora que eu entrava lá na UTI, ele queria conversar disso, né? E aí eu falei para ele, olha, fique em paz, porque essa questão é uma questão sua, relacionada ao seu entendimento religioso, né? Eu estou bem e eu tenho um outro tipo de crença. Então, fica tranquilo, né? E recentemente eu atendi um paciente que ele virou para mim e falou assim, Deusa, você viu o que o médico falou para mim, né? Que eu tinha, assim, no máximo, mais uns 3 meses. Eu falei, eu lembro. Aí ele falou assim, pois é, mas você viu que já passou e eu ainda estou aqui? Aí eu falei assim, verdade, né? Aí ele disse assim, eu sei por que eu não morri ainda. Eu falei, é? E por quê? Ele falou assim, porque eu preciso descer das montanhas e andar nas planícies. Anota aí para você colocar no seu livro, ele falou. Aí eu falei, beleza. Então faz o seguinte, quando você desencarnar, você já está indo com essa proposta, e se você voltar, você já vai voltar andando nas planícies, né? Por que ele falou isso? Porque ele era muito orgulhoso. Ele, como dizem os adolescentes, se achava. E aí, quando ele entrou lá no hospital, ele não se dirigia às enfermeiras, ele só falava com os médicos. E aí, imagina, né? A moça da limpeza, então, era totalmente invisível para ele, né? E aí, à medida que ele foi ficando lá e passando poucas e boas, ele foi se dando conta de algumas questões relacionadas à materialidade, né? E eu achei muito bacana isso, porque, às vezes, a gente acha que o paciente teria que partir, mas ninguém vai de véspera. Então, a gente entende que, às vezes, aquele minuto, aquele segundo que ele vai fazer, que ele vai ter um insight, que ele vai dar um salto qualquer aí no entendimento, vai virar uma chavinha, é muito significativo. Então, eu entendo que só Deus sabe o momento certo, que é o momento combinado, sabe? Então, quando as pessoas me perguntam assim, qual caso mais, eu não tenho, porque são tantos, né?
na época da Covid, a gente viveu casos assim maravilhosos, né? A minha paciente, ela estava na UTI com Covid e o marido dela estava na UTI também, só que um estava no andar e o outro no outro. E aí ela desencarnou e a gente achou que não precisava contar para ele, porque a gente conversou com a família e a família entendeu que seria melhor deixar quieto. Vamos ver, né? Se ele vai se recuperar e tudo mais, né? E aí, quando eu subi para atendê-lo, ele virou e disse assim: a fulana já foi, né? Aí eu falei: foi para onde? Aí ele falou assim: ela veio se despedir de mim. Entendeu? Então, assim, a gente assistiu muitas cenas muito interessantes relacionadas a essa questão, né? E, e eu trabalho muito com a questão do entendimento de que você não vai morrer, quem vai morrer é seu corpo. Você vai desencarnar. Então, eu respeito o entendimento religioso de cada um, mas eu, na hora que eu vou fazer DAV, eu falo assim: qual que é a sua religião? Aí, se a pessoa falar, sou católico, por exemplo, aí eu falo assim: qual que é o santo que você mais gosta? Aí a pessoa fala lá, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Aí eu falo assim: então vamos combinar uma coisa? Na hora que você perceber que ninguém está falando com você, que as pessoas entram e saem aqui e não estão dando bola para você, chama Nossa Senhora de Fátima. Peça ajuda, peça entendimento, peça para ser esclarecido. Qual que é a sua religião? A pessoa fala: eu sou evangélico. Legal. Então, vamos combinar? Na hora que você perceber que ninguém está interagindo, que está tudo muito estranho, que você não consegue que as pessoas entendam, interajam com você de alguma maneira, ore, chame Jesus, peça ajuda, peça entendimento, peça esclarecimento. Entende? Isso eu acho que vale para todos, né? É muito bom, Deusa. Deusa, querida, Queria fazer uma eu pergunta. espero... Oi, dona Maria. Posso fazer uma pergunta? Pode, rapidinho, porque agora nós estamos avançando no horário aqui. Porque é rapidinho mesmo. A Tá. minha mãe, ela... Quer dizer, a gente vivia... Eu morava, eu e ela, nós duas. E ela foi enfraquecendo. A gente percebia que ela estava nos últimos dias, nos últimos, né? Assim, qualquer momento poderia ir. Então, sempre tinha alguém por perto, um irmão, alguém. Mas tem hora que nós duas ficávamos sozinhos. E um dia, uma noite, ela conversou comigo. Ela falou assim: o que me preocupa é você, porque os outros são casados, cada um tem a sua família. E você vai ficar sozinha. Tudo bem, mãe. A gente dá um jeito. Já está aqui. É claro que eu não quero. Sabe, eu não sei, naquela hora me deu uma calma. Ai, sabe, que a gente conversou tão assim, tão sinceramente, que ela fosse tranquila, que eu ia sentir falta, mas que eu ia me virar, sabe, que eu ia dar certo. E assim foi. A gente saiu, e ela deu uma melhorada, nós fomos para casa da minha sobrinha, e eu só percebi que ela está, quer dizer, até um dia anterior ela estava bem, mas no dia que ela se foi, aquele dia ela passou meio quieta, meio diferente. Eu só percebi que ela estava indo porque eu fui ver a pressão dela, sabe? Porque ela estava normal, senão ela ia desencarnar em casa, na casa da minha sobrinha. Mas eu percebi que a pressão dela estava caindo de uma maneira tão rápida que depois eu já não via a mínima, a máxima estava 4, 5 e caindo. E eu não sei, na hora eu não sabia o que fazer. Eu falei assim para minha irmã: pega aquele chale dela, passa um ferro quente, põe no pé dela, sabe? E falei para minha sobrinha: pega um pouquinho de leite
não deixa muito quente, põe um pouquinho de açúcar, ela não era diabética, eu vou dar para ela tomar com um colherzinho. E ela reanimou, sabe? Ela reanimou. E aquilo deu tempo da gente levá-la até o hospital, que era um pronto-socorro, porque a gente estava fora, a gente estava em Guará, morava em Caçapava, estava em Guará. A gente, graças a Deus, encontrou um ótimo médico, ele atendeu rapidamente, colocou, né, o oxigênio assim, deu uma injeção, né, já aplicou uma injeção. Eu sei que ele fez tudo rápido, e tudo bem. Aí ela falou assim, ai, estou com sede. Eu falei, tá bom. E falei para a enfermeira falou assim, ela já vai subir para o quarto dela, toma. Eu olhei assim na salinha das enfermeiras, tinha um filtro. Falei para minha sobrinha, vai lá e pega um pouquinho d'água para ela. E ela pegou e tomou água, assim, um pouquinho. Só a partir daquele momento, ela não olhou, ela não quis mais olhar para mim. Eu ia, ficava na frente dela, assim, fazendo carinho, e ela virava. A partir daquele momento. E foi rápido. Foi coisa assim de 1 hora, daí depois ela teve uma crise de falta de ar, o médico até pediu para gente para eu sair, né, sair para ele até fez uma punção, porque ela estava com problema no pulmão lá. Mas eu fiquei assim, por que que ela não quis mais olhar para mim? Porque Então, você, provavelmente, você tá dando uma interpretação a partir daquilo que você presenciou, ah, entende? Na verdade, talvez ela estava ali no processo de partida dela, e aí ela estava colocando foco em algum panorama que, de repente, ela já estava visualizando, entende? hum. Não necessariamente ela virou porque ela não queria olhar para você. Não, e para minha sobrinha, ela dava mais atenção para minha sobrinha. Para mim, eu tinha a impressão que ela queria, assim, parece que eu não deixava ela, sabe? Eu senti isso. Sim, sim. Tanto que Mas isso aí é uma interpretação sua, né? Então não minha, tem como né? a gente, né, É, desvendar. é. Mas eu não fiquei assim. Eu entendi assim, que acho que ela achou, para mim, né, seria muito forte, né? E daí ela falou, Pode ser. É uma daí eu possibilidade, né? porque eu a caçula que mais fiquei com ela, né? Porque os outros casaram, eu me separei dela quando ela se foi. Então, eu entendi para mim, para eu aceitar a situação. Eu falei, Sim, não, é sim. que ela sabia, porque ela já tinha conversado antes, que ia ser difícil para eu viver sem ela. Então, talvez ela queria, né? Ela não Dona sei, ela me. Maria, qual o nome da sua mãe? Hã? Qual o nome da sua mãe? Euclídia. Dona Euclídia, nós vamos fazer a prece e vamos mandar uma florzinha para ela, viu? Uhum. A senhora Ai, que mentaliza bom. aí a flor, todo mundo aqui do grupo vai mentalizar. Ai, Aliás, ela vou ama mandar rosa, flores ela para... adorava rosa. Ah, então vamos de rosa. Vamos Tanto que. mentalizar a flor e vamos mandar para os nossos entes queridos, né? E É, agradecer também a Deusa pela oportunidade dessa noite maravilhosa. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas e também propiciou aquela vontade de buscar mais, de saber mais. A morte é um assunto que precisamos conversar muito, tem um aspecto cultural, né, que a Deusa falou. Então, a falta de conversar sobre isso, de ter dados até científicos sobre isso, faz com que nós tenhamos o tal do medo, receio, né? Então, quanto mais tivermos oportunidades de conversar sobre, principalmente estar com profissionais também, no caso aqui, né, com a Deusa, isso muito nos enriquece. Então, é, Deusa, muito obrigada pela oportunidade Não dessa é o meu noite. caso, que foi a minha mãe, meu pai, meus 5 irmãos, a minha irmã. Eu fiquei sozinha. Tá, Então, dona, cada um é um.
é Dona diferente. Maria, o meu tempo está esgotando e vai cortar aqui. Então, a gente Sem precisa fazer a dúvida. nossa prece. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade e eu vou sair porque meu filho está chegando e eu estou doida para dar um abraço nele. Tchau. E dê um abraço nosso por ele, viu, Deus? Muito Tchau. obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Olívia, obrigada pela oportunidade de conhecer, de estar aqui conosco. Venha sempre, viu? Eu vou participar outras vezes, sim. Vou seguir vocês lá no YouTube, tá? E muito obrigada mesmo, gente, pela acolhida, tá? Eu vou só até colocar para vocês que semana que vem nós teremos o José Antônio da Cruz, que também é psicólogo, a Ana Tereza Casmani, dia 13 de novembro, dia 20 de novembro, a Marina Ferri, dia 27 de novembro, Carlos Campetti, 28 de novembro, o Álvaro Bordestein, é numa sexta-feira, vai ser um dia especial, dia 4 de dezembro, Daniel Campos, dia 11 de dezembro, Rafael Siqueira, dia 18 de dezembro, a Sânia, e 26 de dezembro, encerrando com Jorge Larra, tá certo? Então, Vocês têm um grupo no WhatsApp, Rosana? Não, nós não temos, a gente manda um link. Ah, Aí eu passei um número para você, eu você anotei. vai me dar um oi, e aí eu já vou colocar você na minha transmissão. Tá certo, muito Tá obrigada. bom? Hein? Tá, De nada. tchau. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer por essa noite, né, maravilhosa, toda quinta-feira, a gente se abastece aqui, não só no campo da intelectualidade, mas principalmente no campo da afetividade. Então, a gente tem muito para agradecer a Deus, né? Eu vou pedir para o senhor Floriano fazer a prece para nós. Faz, senhor Floriano, por favor. Sim. Vamos agradecer a Jesus, que a presença do amor em nossa vida, que consolidou a base dos seus ensinamentos no amor, o amor que nos une como criaturas humanas, como filhos do mesmo Pai. Que possamos continuar aprendendo com Jesus que o amor é o antídoto para nos livrarmos das enfermidades da alma que ainda marcha na busca da grande luz. Que possamos amar o próximo e fazer parte de uma mesma cadeia de amor, a que nos une na busca da paz, da felicidade, da harmonia, na certeza de que assim procedendo, estaremos de uma certa forma trabalhando para o nosso progresso moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, muita paz e até semana que vem. Pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.